Uma vez que eu fiz cesárea, eu só posso ter cesárea de novo. Existem alguns mitos sobre a cirurgia que que não tem respaldo científico, ou melhor, que já foram contestados e já foi comprovado que não é isso, que não precisa. Cesárea prévia é uma delas. Então, supomos que o meu primeiro parto foi uma cesárea. O meu segundo obrigatoriamente precisa ser uma cesárea? Não. É claro que, né, existem situações. Ah, no meu primeiro parto estava tudo bem. Fui para cesárea por um motivo X, mas na minha segunda gestação eu descobri uma dificuldade, uma hipertensão, uma dificuldade às vezes até da coagulação do meu sangue, né? Eu tive um caso de uma gestante que veio fazer o acompanhamento pré-parto comigo e ela tinha um problema genético, né, hereditário, de trombose, de trombofilia que a gente chama. Então, ela tinha dificuldade na coagulação do sangue. Não dificuldade, o sangue dela era mais fácil de coagular, então ela precisava tomar anticoagulante durante a gestação inteira e o risco dela ter hemorragia, né, e virar óbito, enfim, durante o parto era muito grande. Então, ela foi indicada a fazer cesárea. Era uma indicação, vamos dizer que absoluta, né? Porque o risco de morte materno era muito maior. Então, ela teve essa consequência. Mas às vezes, ela era primeiro parto, mas às vezes a mulher ela tem uma hipertensão simplesmente, ou até no final da gestação, ela tem uma placenta prévia, que a gente chama, que é quando a placenta desce. Então ela não consegue ter o parto. Mas não porque ela não quis, porque é outro motivo que é uma contraindicação absoluta de parto vaginal. Então ela precisa ir para cesárea. Tirando essas situações em que existe uma indicação absoluta, pode existir indicações relativas também, mas isso é contestável, tem que ser conversado com o médico, tem que ver quais são os prós, quais são os contras. Mas a menos que exista uma indicação absoluta de cesárea, o primeiro parto pode ser uma cesárea e o segundo pode ser um parto vaginal. Posso ter 2, 3 partos vaginais? Pode. O que nós temos descrito pela literatura, que é um cuidado, na verdade, que os médicos têm também, é que após 3 gestações, após 2 cesáreas, a terceira precisa ser cesárea. Por conta da quantidade de vezes que foi cortado ali os tecidos e também porque uma vez que você corta, existe uma regeneração do tecido ali. Então, o médico, ele não corta 100% na segunda vez em cima daquela cicatriz. Às vezes, 1 milímetro acima, um pouquinho abaixo, mas isso vai gerando uma instabilidade também na musculatura, nos tecidos e no útero. Então, a probabilidade de ter uma hemorragia ou de ter uma complicação e de não ter uma boa cicatrização no terceiro parto é muito maior. Então, o risco para a mãe é muito maior. Por isso que depois de algumas cesáreas, aí talvez precise ser cesárea após 2, 3 partos. Mas se é uma cesárea, o segundo não precisa ser cesárea.